Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Presente nesse grupo a Fátima, do Rio Grande do Norte, que desenvolve um trabalho na Instituto Federal, é socióloga, doutora, muito chique. A Marisa, de São Bernardo, do Instituto Aqua. Temos o Wagner, que trabalha com escolas particulares e é formado em matemática. A Patrícia, que é formada em química, desenvolve um trabalho com consultoria ambiental e trabalha também com economia solidária em Mauá. O William, do Rio Grande do Sul, estudante de História e participa de coletivos de educação. A Dani Silveira, que é de Rio Grande da Serra, que é de Ribeirão Pires, professora de artes e que está à frente de um programa de rádio chamado Território Livre, além de ser co-candidata a vereadora por Ribeirão Pires. Não estou conseguindo falar o nome da cidade que eu estou morando. Sara, que é assistente social e desenvolve um trabalho no Jardim Oratório, que, quem não sabe, é uma das maiores favelas do ABC, né, juntamente com o Tiago, que também é da Biblioteca Paulo Freire, né, e que o Tiago ele é professor de educação física, e Fran, que é também professora, é só professor, né? Também professora da rede, formada em História, tem uma trajetória maravilhosa aqui na cidade de Mauá, uma grande referência para mim. Rosa, que é uma pessoa da Biblioteca Paulo Freire, estudante de pedagogia, e escrevi Tiago aqui, Flávio, que é do teatro, do circo, né, articulador cultural de Santo André, e Andréia, que está na fase aí de conclusão do curso dela de serviço social e também é da mesma região aí do Jardim Oratório, certo? Vou agora apresentar para vocês os princípios que serão, digamos, os pilares do nosso trabalho. Então, para quem não conhece a proposta de Paulo Freire, né, acredito aqui que não seja uma novidade, né, para nenhum integrante do grupo, mas mesmo que todos saibam, é importante que a gente alinhe conhecimentos. Sempre quando nós vamos começar um trabalho coletivo, a gente tem que partir do princípio que nada é óbvio para ninguém e a gente precisa expor e dialogar com cada conceito, com cada iniciativa, com cada cronograma, com cada ação. Todo mundo precisa percorrer tudo aquilo que é debatido para que depois, lá na frente, a gente fale a mesma língua, ok? Então, vamos começar com esse binômio, tá? O primeiro é o diálogo. Então, Paulo Freire, todo mundo acredito que saiba, que vai dizer que a educação ela se dá em comunhão, né? E qual é o ponto de partida? Perguntas e respostas, certo? Então, o Wagner aí é jazzista, né? Sabe muito bem que toda cultura popular, toda expressão popular se constrói com perguntas e respostas, né? Agora, mais uma vez, eu retomo um eixo fundamental, é a intencionalidade. Qual é a intenção da pergunta que vai levar a respostas críticas ou a respostas que são acríticas, né?
Portanto, nós precisamos nos preparar para o diálogo, né? Nos preparar para perguntas e depois nos preparar para a escuta de qualidade, que é o mais difícil. Bom, então, ok, quanto a esse princípio do diálogo, que a gente se prepara para perguntar e depois se prepara para uma escuta de qualidade? Ok? Beleza? Seguindo aqui as perguntas, portanto, né, vocês depois vão perceber, tem um livro do Paulo Freire, né, que na verdade é uma entrevista com ele, chamada Por uma Pedagogia da Pergunta, que vai justamente estimular-nos a pensarmos como que a gente vai provocar as pessoas pelas perguntas, né? Uma das coisas que não está em material nenhum que eu coloquei, mas eu acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês, o próprio Marx utilizava esse tipo de recurso naquilo que a gente chama de enquete operária. Então, para quem gosta, para quem depois vai pesquisar sobre essa metodologia de pesquisa, né? O Marx, na Inglaterra, realizava pesquisa com os operários, perguntando sobre as condições de vida. E quando esse operário vai falar, olha, a minha condição de vida ela é péssima, só de pronunciar esse péssimo já nos provoca a pensar maneiras de não aceitar que a nossa realidade seja péssima, certo? Então, enquete operária de Marx, e depois Paulo Freire, obviamente, vai trabalhar isso de uma maneira muito interessante, né? Então, nossas perguntas precisam suscitar que as pessoas sonhem, que as pessoas desabafem, que as pessoas coloquem as suas vulnerabilidades, que quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade e a gente é acolhido... Peraí, com o meu chinelo, eu estou aqui de chinelo Havaianas e meia. Bom, voltando, então, quando as pessoas elas compartilham, e veja, para a gente compartilhar uma vulnerabilidade, nós temos que confiar muito em quem está dialogando com a gente. Na maioria das vezes, né, só olhar para as redes sociais, nós queremos colocar uma imagem que está tudo bem, porque se não tiver tudo bem, a gente vai falar disso mais para frente, a gente tem que fazer alguma coisa, né? É o que o Paulo Freire fala de situação limite. Quem tiver depois, nós vamos aprofundar um pouco esse conceito de situação limite, tá? No material que eu disponibilizei na UFABC, depois eu vou falar com vocês sobre isso, eu exponho bastante conceitualmente, mas o meu objetivo aqui é apenas apresentar para vocês isso. Intencionalidade de perguntas que permitam que as pessoas falem, né, dos seus medos, broncas, sonhos, que a pessoa possa falar sobre isso. Basicamente é isso, ok? E quando as pessoas respondem, então, esse sentimento de urgência, de uma transformação daquilo que não é favorável, e também delinear uma coisa que nós não temos mais, que é o sonho. Né? O que eu venho percebendo das escutas que eu tenho observado é que as pessoas não têm mais sonhos mesmo, né? É um dia a dia cotidiano em que um futuro melhor não passa pela nossa cabeça, uma outra sociedade não estão nos nossos planos, né? Infelizmente, o confinamento praticamente a única sensação que nos resta, né? Mas é o que o Paulo Freire, não, é o que o Raul Seixas fala, né? Esqueci o que o Raul falava lá na música que tem a ver, agora depois eu lembro. Bom, então é isso, né? A escuta como um ponto de partida, o diálogo horizontal, a horizontalidade, que eu vou falar bastante agora, a identificação de sonhos, medos, broncas comuns, que é aí o momento em que a gente já começa a pensar coletivamente, proposição de ações conjuntas e construção de corresponsabilidades. Eu coloquei aqui comitês
dentro do olhar das meninas que vão se lançar aí a uma candidatura, ok? Mas essa corresponsabilidade, cada um vai pensar aí. A ideia é que quem responda a sua pesquisa depois esteja com você dentro de uma construção coletiva, ok? Então, eu acho que a escuta, né, como eu já trabalhei um pouco, ela se trata, então, ela é fundamental, e a horizontalidade, que é o ponto 2. Então, tudo bem, gente, sobre esse ponto 1, sobre a escuta, intencionalidade, dar o espaço para as pessoas desabafarem, dar o espaço para a pessoa sonhar, e isso tudo tem a ver com a intencionalidade das perguntas que a gente vai criar anteriormente, certo? Ponto de partida é isso, a gente se prepara para escutar. Bom, aí nós vamos falar de horizontalidade, daqui a pouco nós vamos aprofundar todos esses itens a partir da pedagogia do oprimido. Mas esse é, talvez, no momento, o eixo que seja mais complicado, porque nós estamos num momento em que a gente se institucionalizou demais. Né? Então, nós sempre estamos procurando alguém em nome de alguma instituição. Ou é uma faculdade, ou é uma empresa, ou é um coletivo, ou é um partido. Né? Então, perceba, quando uma instituição, né, eu falo por mim, quando uma instituição me procura, eu fico com o pé atrás. Né? Quando seja o SPC, não é verdade? Então, a credibilidade... Raquel, né? posso fazer uma pergunta? Opa, pode, lógico. Desculpa te interromper. Wagner falando, tá, gente? Sim. Isso, Wagner. Tem aqui nesse ponto de partida, onde você comentou de estabelecer um momento para escuta, no meu trabalho, eu fico no EJA, né, especificamente, quando eu abro para o momento de escuta, eu tenho bastante dificuldade de fechar, porque aí dramas e eu vou dar um exemplo de que aconteceu rapidinho na minha a gente está dando aula pelo WhatsApp para os alunos da EJA. Aí eu, tratando de temas sobre o coronavírus, coloquei a violência da mulher em tempos de coronavírus. Sim. Então, coloquei o assunto, montei a aula, a sequência, e naquela dinâmica de ouvi-los inicialmente, né? Ouvi-los e ouvi-las, na verdade, o grupo, a maioria é mulher. Só que eu destampei uma coisa que depois eu não conseguia fechar mais. Uma contou que o marido passou com o carro, tentou passar com o carro por cima. Aí a outra, que a amiga, assim, veio uma multidão de questões que eu falei, e agora? Como que eu vou parar com isso, né? Ou como eu vou dar subsídio? Eu procurei como fazer, mas eu acho que quando a gente, assim, pelo menos para mim, abre, aí para fechar é uma coisa que eu tenho dificuldade. Né? Isso que eu queria te perguntar. Não, assim. com certeza, né? Eu também já tive... Quando você abre, né, a oportunidade das pessoas falarem da sua história e dos seus sentimentos, a gente percebe a demanda reprimida de escuta, principalmente das mulheres que são silenciadas historicamente. Então, realmente, quando a gente abre a escuta, é uma enxurrada, né? E nosso papel aqui ele não é terapêutico, né? Nós não estamos aqui para acolher individualmente, embora esse trabalho seja necessário. Não estou falando que isso não é importante, né? Mas o nosso trabalho aqui é construção de conhecimento coletivo, né? Então, quando isso acontece comigo, o que eu faço, né? As pessoas estão falando, quem já teve aula comigo, eu estou anotando na lousa, isso é uma coisa que eu acho muito importante para as pessoas se sentirem importantes, verem suas palavras registradas, uma palavra-chave, né? E tudo mais, registrando na lousa aquilo que vai saindo do debate, e aí eu tento olhar para um mosaico de palavras
em algum momento, às vezes eu preciso interromper alguém, é necessário falar, olha, querida, nós entendemos aquilo que você expôs, mas nós vamos precisar seguir e acho que a gente pode ter uma conversa depois individual, se você achar que é o caso, né? Então, mas no momento ali eu tesouro quando precisa, né? A intencionalidade do professor, isso é fundamental, a gente não se perder, né? Nesse, digamos, desabafo infinito. E, então, saber interromper, saber, né, escutar aquilo que é chave e saber o que você quer, né? Então, às vezes, essa nossa intencionalidade pode pegar um assunto que está de um jeito e você transformar aquilo numa outra história, sem problema. A intencionalidade é de quem tem um letramento diferenciado para aquele momento. Então, dentro desse conceito de horizontalidade, somos todos iguais, porém, temos letramentos diferentes em áreas diferentes. Então, aquela pessoa que está falando, ela sabe um monte de coisa que você não sabe, mas naquele momento a intencionalidade do trabalho está com você. Essa é uma dificuldade do método, das pessoas compreenderem o método Paulo Freire, quando participação pode cair num democratismo que não se fecha nada, que eu acho que é um pouco a problemática que você trouxe, tá? Mas não sei se consegui contribuir, mas eu faço isso, eu faço uma lousa hoje chama hashtag, né? Eu faço uma lousa a partir da fala com sentimentos chaves que as pessoas expõem, e aí, no momento que eu acho que nós conseguimos, né, garantir a fala de todo mundo, eu faço uma leitura daquele mosaico. Geralmente, eu falo assim, bom, em que mundo estamos? Né? Então, vamos falar dos problemas. Olha, em que mundo estamos? Uma que apanhou, outra que o marido, né, passou com o carro por cima. Que mundo é esse, gente? E aí a gente sai, né, digamos assim, do momento da fala para o momento da leitura, né? A leitura do mundo é coletiva, é um mundo em que homens se veem no direito de usar as mulheres como bem entende, e se elas não lhe forem serviçais, eles podem matá-la, né? Essa é a minha leitura. Talvez a sua aluna faça uma outra leitura, mas quando ela pronunciar, né, toda essa realidade, aquele momento, digamos assim, catártico, que é o fundamental para a gente superar nossas... Ai, meu Deus, eu me perdi aqui nas telas. Voltei. Então, e esse momento catártico, né, de falar, de ouvir, depois de ler, é uma maneira de fechar. Respondi, Wagner? Ajudou? Muito, demais. Valeu, Obrigado. Legal. Então, vou agora tirar a roupa, um minutinho. Muito bem. Então, voltamos aqui. Então, acho que uma das coisas que o Wagner trouxe já nos coloca nesse olhar do diálogo, né, horizontal. O que é horizontalidade? Eu vinha falando que horizontalidade é desconstruir algo que, por exemplo, nos anos 90, anos 80, não era tão presente e que hoje é muito presente, né? Que é o nosso papel junto às instituições. E quando a gente chega, né, representando uma instituição, eu trabalhei muitos anos no Datafolha, né? Então a gente com aquele crachazinho, pranchetinha, né? Você aborda alguém, essa pessoa ela tem muita desconfiança, mas não é de você, é desconfiança das instituições. Eu mesmo, eu não quero dar a minha opinião para o Datafolha, eu não quero dar a minha opinião e me expor, dar os meus dados para uma assistente social que bate aqui na porta da minha casa e quer saber da minha vida, né? Eu já recebi muitas negativas das pessoas por colocar uma mesa na frente, um crachá. Agora deu frio, desculpa, eu vou pôr a blusa. Tá frio, Raquel, tá frio. Eu não tirei a roupa de pinguim, continuo com frio.
Eu também. Desculpa aí, gente, eu estou suando e com frio ao mesmo tempo. Bom, e aí voltando para a questão da horizontalidade. Como desconstruir, né, esse papel institucionalizado, né, que a gente vive nesse momento? Trabalhando a nossa pessoalidade. Né? Então, por mais que você esteja realizando uma pesquisa da sua faculdade, do seu trabalho, né, das instituições que você esteja vinculado, quando você vai abordar uma pessoa, então eu estou falando de estratégias de abordagem, é preciso trabalhar um olho no olho, falar sempre em primeira pessoa e também expor para as pessoas que você não está no controle de nada, que você também está vivendo a mesma realidade que ela, ok? Então, mais uma vez, uma das coisas mais importantes na horizontalidade é a pessoalidade, mas é também a gente se ver na mesma condição que as pessoas com quem a gente vai conversar. Então, a pesquisa tradicional, vocês já sabem, é sujeito e objeto. Então, o meu objeto de pesquisa, eu vou olhar, criar hipóteses, investigar, olhar para as referências bibliográficas e tirar conclusões, né? As pesquisas tradicionais têm essa, digamos, abordagem. No caso de uma pesquisa participativa, né, não é tão diferente, porém, ninguém é objeto, né? O objeto é uma realidade a ser transformada. Agora, a pessoa não é meu objeto de investigação, é a realidade em que ela está inserida e que eu estou inserido também, tá? Agora eu recebi uma mensagem que vai acabar, acabou mesmo, tá? Porque nós vamos, o nosso horário vai se dar, eu vou procurar ser um pouco mais rápida, ok? Então, mais uma vez, e eu vou ainda insistir nisso, a horizontalidade também faz parte de um exercício nosso anterior de perceber que a gente está no mesmo barco. Se a gente não percebe que está no mesmo barco, vamos falar sempre de um outro, não tem pesquisa participativa. É um nós por nós mesmos, né? Essa prerrogativa, ela é muito importante. Na periferia, quando você fala nós por nós mesmos, todo mundo entende o que você está falando, porque o Estado e as outras instituições não chegam ali, né? E então, de alguma maneira, essa independência nos provoca exercer uma liberdade, tá? Mas nos provoca também a nos vermos, né, na mesma condição daqueles com que a gente quer desenvolver um diálogo. Muito bem, eu acho que, com a pergunta do Wagner, o item 3 foi um pouco debatido, que é o momento em que a gente vai olhar um pouco para tudo que foi dito e classificar, juntar, né? Olha, a maioria das pessoas estão aqui dizendo que o grande medo agora é o desemprego, é a questão da saúde, é a questão da falta de perspectiva social. Nós não sabemos o que as pessoas vão responder, mas depois que elas vão respondendo, a gente vai agrupando as respostas a partir daquilo que é comum, ok? Tudo bem? Essa parte ela é bastante importante, porque senão, como o Wagner falou, é só uma sessão de desabafo. Bom, aí o item 4 e o item 5 eu não vou falar hoje, tá? Nós vamos falar nos outros encontros. Então, o nosso dia de hoje é mais o item 1 e 2, princípios. Depois é que a gente depois que a gente escutou, é que a gente classifica, junta aquilo que é comum e vamos pensar em possibilidades de fazer coisas juntos, construindo corresponsabilidades. Então, eu tenho que confiar no outro também e abrir espaço para ele vir junto, tá? Muito bem. Essa parte aqui, né, já que o Wagner trouxe também essa questão da mulher, eu acredito que
isso possa ser transposto também para as questões da negritude, as questões raciais, né? Olhando o capitalismo e o patriarcado, né? Falando que essas instituições, igreja, exército, mercado, partido, nos institucionalizam e nos controlam, né? E que colocam para nós a lógica da disputa entre nós e da competição. Então, esses valores estão arraigados em nós. A gente tem que perceber, né, essa lógica da disputa e tentar desconstruir, tanto nos grupos quanto em nós mesmos, ok? Muito bem. Aí vamos falar de libertação, né? Então, tanto Paulo Freire quanto Raul Seixas eram grandes libertários, né? Qual é o tripé? A voz. Então, veja, a voz não é só perguntar, é deixar que a pessoa pronuncie. O lugar da onde ela está, né? Hoje a Djamila desenvolveu esse conceito lugar de fala, eu acho muito interessante, né? Mas são os territórios, mesmo que não seja um território geográfico, né? Mas se eu parto do lugar de fala de ser mulher, de ser negra, de ser favelada, de ser gorda, né? Aquilo que nos une. Então, é importante a gente identificar e ações, né? A gente precisa propor ações. Se a gente não propuser, ninguém vai sair, digamos, da zona de conforto, tá? Conceito, vamos aprofundar um pouquinho este conceito deste livro, tá? Que eu acho muito interessante, do Pedro Demo, que é participação é conquista. E a frase do Pedro não pode, que participação não pode ser confundida como algo inerente, pré-existente, tampouco uma concessão. Ela só é de verdade quando é conquistada. Então, veja, um princípio participativo é que a pessoa vai participar se ela decidir que é isso que ela quer. Participação é uma atitude, né, que vocês tomaram quando escolheram, por exemplo, participar desse curso. Agora, qual é o conceito passivo de participação que está presente na visão dominante? Que se eu sou cidadã, porque eu voto, eu já estou participando. Que se eu sou um número de um CPF, eu já faço parte da, digamos, economia ativa de uma sociedade, né? Que se o meu número está na chamada lá da escola, eu já participo. Então, o integrante, né, porque eu integro determinada instituição ou sistema, ele já é um participante. Não. Participação é um conceito de atitude em que a pessoa olha, julga, observa se aquilo faz parte, se faz sentido para ela, e aí ela toma para si a parte. Ok? Tudo bem, gente, esse conceito?